Apocalipse capítulo 13, versículo 14, o ponto 1, diz sinais que lhe foi permitido. O texto diz: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Alguns pergaminhos trazem a expressão grega tos emos, que resultaria na tradução e engana os meus que habita na terra. Se este texto for o original, fica claro que o anticristo estará enganando os israelitas, que seriam os meus do texto, né? É muito provável que israelitas ainda estejam sendo enganados na segunda parte da grande tribulação. A conversão a Jesus será um processo, e certamente terão israelitas ali apoiando, né, que eles recebam esse homem realmente como Messias, que eles refaçam a aliança com esse homem. Eu sempre digo que nós não temos os pergaminhos originais. Alguns dizem o seguinte: esse termo não está nos pergaminhos originais. Não existe pergaminhos originais. Existem pergaminhos mais antigos. E até essa datação de pergaminhos mais antigos tem algumas controvérsias, né? Ok? Então, por isso eu citei apenas que alguns pergaminhos, sem dizer que são mais antigos ou não, trazem essa expressão, né, que enganam os meus que habitam na terra, tá bom? E aí seria uma expressão dizendo que nesse período da grande tribulação teriam os israelitas sendo enganados. Bom, é muito provável que terão os israelitas sendo enganados, que todo Israel se libertará e se livrará desse engano do anticristo no final da grande tribulação. O comentário prossegue. Diversos textos falam do engano do anticristo alcançando os israelitas durante a grande tribulação. Portanto, é bem possível que o texto original contenha essa expressão. Esses sinais têm como alvo principal os israelitas. O anticristo tentará reverter a aliança que foi quebrada, né? Então, quando nós começamos a estudar o capítulo 13 de Apocalipse, nós vimos que foi dado a ele poder sobre toda a tribo, língua, povo e nação. Ok? Ele conseguiu dominar a todos. Bom, quem é que fica fora desse grupo nesse momento? Os israelitas. Tá bom? Vamos repetir aqui Apocalipse 13, versículo 7, que diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Eu expliquei para vocês. Provavelmente aqui talvez esteja fazendo referência aos cristãos que ficaram, que não foram arrebatados, estavam com algum problema espiritual e ficaram, mas também pode envolver alguns israelitas, né, que estarão sendo mortos pelo anticristo. Provavelmente, se forem israelitas, são israelitas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E prossegue o versículo: e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Ou seja, no versículo 7, o anticristo ele já domina todos os povos. Então, qual é o alvo do engano? Os outros povos não precisam mais ser enganados. Eles estão em estado de engano. Eles acreditam que esse homem é o salvador da humanidade, tá bom? O solucionador dos problemas financeiros, dos problemas de saúde que o mundo estará passando, né? O mundo já estará vendo nele a solução. Então, o anticristo e o falso profeta, nesse momento, na segunda metade, eles querem enganar quem? A Israel. Então, por isso eu coloquei aí que o anticristo tentará reverter a aliança que foi quebrada. Mas eu digo, os sinais que se seguiram com morte e ressurreição das duas testemunhas são sinais que marcarão a vida dos israelitas, principalmente aqueles que já creram em Jesus. E a liderança que quebrou a aliança, né, não vai dar ouvido a qualquer falso profeta israelita, a qualquer líder da cabala ou da maçonaria israelita.
O comentário prossegue. Israel e todas as nações estarão sendo atacados pelo espírito do erro. Em 1 João capítulo 4, versículo 6, está escrito: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O que João chamou de espírito do erro, Paulo chamou de operação do erro. Ambos tratavam do anticristo. Paulo inicia falando da revelação do anticristo. Veja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, ou o homem sem lei, seria a melhor tradução do termo grego, que a versão corrigida traduz como iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A operação do anticristo será segundo a eficácia de Satanás. Assim como o falso profeta, o anticristo também fará sinais e prodígios de mentira. O apóstolo Paulo prossegue falando do anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então não é só o anticristo, não é só o falso profeta que faz sinais. O anticristo também faz sinais. Quais serão esses sinais, literalmente, nós não temos como saber. Agora, vamos falar daqueles cristãos que ficarem aí durante a grande tribulação. Pelo Apocalipse, nós sabemos que muitos se recusarão a adorar o anticristo. Tanto que eles ressuscitam em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Porém, irmãos, é muito provável que alguns cristãos que não foram arrebatados por algum problema espiritual acabarão por acreditar no anticristo. Vamos lembrar, eu falei em tópicos anteriores que muitas igrejas que hoje defendem mesmo que eles passarão pela grande tribulação, essas igrejas controladas pela maçonaria, as igrejas reformadas, eles defendem que eles passarão pela grande tribulação. Não sou eu que falo, não, né? Eu falo também pela atitude deles, mas eles mesmos dizem que eles vão passar pela grande tribulação e mentem dizendo que a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista foi uma teoria que surgiu entre seitas. Isso é mentira. Essa teoria foi primeiro vista entre pastores anabatistas vivendo já nos Estados Unidos, fugindo da perseguição na Europa, fugindo da perseguição dos reformados que mandavam matar na Europa aqueles que não aceitavam o batismo infantil. E esses pastores batistas, que já eram chamados de batistas, são os primeiros que nós encontramos escritos falando de um arrebatamento pré-tribulacionista. Antes eles não podiam nem escrever. Antes havia uma lei que determinava a morte deles. Desde Agostinho de Hipona havia uma lei que determinava a morte dos cristãos que não aceitassem o batismo infantil. Bom, o comentário prossegue. Paulo prossegue descrevendo a ação do anticristo como fazendo uso de todo o engano da injustiça. Presta atenção nessa expressão. Mas que alcança os que perecem. 2 Tessalonicenses 2,10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, se essa profecia, como nós vemos, vai se cumprir na grande tribulação, são os israelitas que não receberam o amor da verdade quando Jesus veio, não recebem o amor da verdade hoje, que a igreja cristã prega, e não receberão também quando as duas testemunhas pregarem na primeira metade da grande tribulação. Esses serão enganados pelo anticristo até na segunda metade da grande tribulação. Paulo prossegue descrevendo a ação do anticristo como sendo permitida por Deus e descreve como operação do erro. Como os judeus não creram na verdade, serão enganados e crerão na mentira. 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira,
para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bom, o apóstolo Paulo está falando de quem aqui? Dos israelitas, que não creram, né, na verdade que Jesus Cristo trouxe. O termo grego traduzido por operação nesse texto é energeien. O mesmo termo é usado pelo apóstolo Paulo no versículo 9, onde é traduzido por eficácia ou ainda energia, a eficácia do anticristo. Então, o termo é o mesmo, um termo traduzido por operação do erro. Bom, no Apocalipse nós vimos claramente, está dito que foi permitido ao falso profeta fazer esses sinais. Então é importante também aqui nós colocarmos uma diferença daquela doutrina maligna, né, que Agostinho de Hipona criou, dizendo que Deus ordena o mal, Deus ordena as coisas ruins, tá bom? E Calvino, Lutero, os reformados fizeram uma variação dessa doutrina, mas essa doutrina ela é inspirada nas nações pagãs. 100% das nações pagãs pregavam exatamente isso que Agostinho de Hipona pregou. Então veja, Deus ele não ordena que o falso profeta surja, que o anticristo surja. Não, ele permite que o anticristo surja, ele permite que esses homens façam esses sinais, ok? Porque, claro, todos os sinais, todo engano de Satanás, ele é controlado por Deus. Veja, o falso profeta, ele vai fazer fogo descer do céu. O anticristo também certamente fará. Satanás fez fogo descer do céu lá na história de Jó. Por que que os profetas de Baal não fizeram fogo descer do céu na história de Elias? Se nós vemos na Bíblia que Satanás tem esse poder. Ele não fez lá porque Deus não permitiu, porque senão Satanás faria, tá bom? Porque o falso profeta da grande tribulação e os outros falsos profetas, eles serão ungidos de Satanás, assim como os 850 profetas que agiam contra Elias eram ungidos. Mas por que eles não fizeram? Porque Deus não permitiu. Durante a grande tribulação, Deus vai permitir, mas Deus, ele não ordena o surgimento desses homens. Deus não ordena, que não está no plano de Deus que eles viessem. Agora, quando eles se levantaram, Deus permite que eles atuem, Deus permite, né, que Satanás levante todo esse engano. Mas isso não é ordenado por Deus. Essa é uma questão simples, mas que Agostinho de Hipona, com o seu projeto de atribuir todo o mal da história da humanidade a Deus, ele deixou essa herança maldita aí que as igrejas reformadas seguem. Vamos lembrar que na doutrina do inspirador dessa heresia, Agostinho de Hipona, até o pecado do querubim ungido em se tornar Satanás, ele diz que era ordenado por Deus. Isso é um erro grave. E nós sabemos onde ele aprendeu, né? Quando estudamos religiões antigas, Agostinho de Hipona, antes de ser católico, ele participou de uma seita. E essa seita que misturava diversas religiões pagãs com elementos do cristianismo, essa seita defendia a predestinação. E ele levou isso para o catolicismo. Essa doutrina é do inferno, mas essa doutrina também, junto com a maçonaria, está entrando nas Assembleias de Deus. Na Igreja Batista, ela tentou entrar na década de 80. Tem um período, na década de 60. Teve até um encontro importante, né, que é chamado o encontro dos 18 notáveis, né, batistas, e que eles falaram, não, olha, vocês podem ficar com essa doutrina. Então a Igreja Batista se dividiu ali oficialmente, que eles falaram, olha, nós não acreditamos que Deus ordena o pecado, que Deus ordena o mal. Essa doutrina foi criada pelos católicos e vocês, aí por isso são os grupos batistas, chamados de Batista Reformado, vocês podem manter essa doutrina. Agora nós não. Por isso que existem duas igrejas batistas no Brasil. Uma igreja batista cristã
E uma igreja batista reformada, que eu falo com certeza, é só pesquisar na internet, ela é controlada pela maçonaria, ela é controlada pelo satanismo. Basta pesquisar na internet, a primeira igreja batista de Niterói. Alguns cristãos descobriram que haviam obreiros, maçons, e eles resolveram expulsar esses obreiros. E eles falaram, se for possível, nós vamos até a justiça. Os maçons batistas responderam para eles, vocês não sabem de nada. Fomos nós da maçonaria que fundamos essa igreja. Olha que declaração maligna. Ou seja, um grupo satanista declarando que eles realmente organizam igrejas, que eles investem nas igrejas. E eu sei bem por que eles investem nas igrejas. O propósito é, quando o anticristo estiver perto de se manifestar no mundo, a igreja, ela ainda estará na terra. Então a igreja visualizará ações desse homem. Então as possibilidades, né, de falar contra esse homem, os líderes que são maçons automaticamente receberão uma ordem de dentro da maçonaria. Olha, tem que proteger o nosso irmão. Então esses líderes que são maçons, o grau 1, o grau 2, eles falam tudo que o grau 33, o grau 32, o grau superior determina para eles. Então a finalidade de controlar igrejas, além de corromper a verdadeira igreja de Deus, porque é claro que o Espírito de Deus não vai operar numa igreja que a cúpula é formada de satanistas. Imagine satanistas pregando no púlpito, mas isso infelizmente é normal no nosso meio. Existem muitas igrejas e as igrejas reformadas são todas controladas pela maçonaria, são controladas pelo satanismo. Por isso que eles matavam os cristãos que não aceitavam o batismo infantil, porque cristão verdadeiro não mata, né? E as igrejas reformadas nunca foram cristãos verdadeiros.